Porque se nós procurarmos cumprir esse padrão, atingir esse padrão, nós sabemos que nunca nós poderíamos chegar até Deus. Porque nós não atingimos esse padrão de Deus. Não conseguimos. Somos fracos, frágeis, falhos. Só pela graça de Deus, só pela misericórdia de Deus e através de Jesus Cristo é que nós podemos nos chegar até Deus. Bem-aventurados então os mansos, os humildes e submissos diante de Deus, aqueles que não se deixam dominar pela ira diante das injustiças. Mateus 5,5 tem a ver então com a característica aí, mansidão. Então aqui a mansidão não tem a ver com a pessoa que aceita as pessoas pisarem nele, né? Não tem a ver com aqueles que nunca se iram. Não. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Também a Bíblia diz que nós devemos entregar o juízo, a justiça, a nossa ira, entregar para Deus, para que Ele julgue a nossa causa e Ele tome providências. Então aqui, essa mansidão aqui, é aquele que se chega a Deus, que foi humilhado, maltratado, que foi aí, muitas vezes, vituperado, aquele que foi ofendido, e ele se chega a Deus e entrega a Deus aí o juízo e a justiça. É aquele que vai até Deus para que Deus resolva esse problema para ele. Mas ele mesmo não toma atitude contra aqueles que o ofendem. Então ele entrega essa atitude para Deus. Então ele sabe governar esse momento. Ao invés dele se irar e ele tomar a providência de resolver isso, de, vamos dizer, ir à forra, né? De fazer justiça na hora, fazer juízo na hora, de se irar, de ser levado à violência para resolver as coisas. Então, ele se controla, ele tem um autodomínio nessa hora. Então, ele é manso nessa hora porque ele consegue entender que Jesus veio ao mundo e deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos outros. Nós devemos sofrer pelos outros. Muitas vezes nós teremos que até adoecer para que outros tenham saúde. Muitas vezes nós teremos que deixar de dormir para que outros durmam. Deveremos deixar de comer para que outros comam. Deveremos muitas vezes deixar de ter o nosso conforto, o nosso direito ao nosso conforto, ao nosso descanso, para que outros estejam bem, descansem, estejam com saúde, estejam em paz, tranquilos, que outros estejam bem financeiramente. Muitas vezes nós vamos ter que nós sacrificarmos a nossa parte financeira para que outros estejam bem. E o professor, principalmente da escola dominical, é aquele que se esforça lendo, estudando, orando, jejuando, para que as outras pessoas aprendam a palavra de Deus. Então ele dá a sua vida pelos outros. É um ministério que Deus nos deu, não é de glória, de fama, de riqueza, como muitos têm pensado por aí. Não, é um ministério de sofrimento, de angústia muitas vezes, de solidão, de jejum, de oração, de muito estudo da palavra de Deus. Para quê? Para que as pessoas sejam abençoadas, para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Bem-aventurados aí os que têm fome e sede de justiça. Todos aqueles que têm fome e sede de justiça se tornam defensor das causas justas. Mateus 5,6. Justiça e bondade aí é a característica. Então veja bem, todas essas coisas são milagres de Deus na nossa vida. Então bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça. Então nós desejamos a justiça de Deus, não é a dos homens.
Nós não estamos buscando solução humana para os problemas nossos. Não é você estar com um problema, ter uma causa na justiça, aí você ficar aí correndo para baixo para cima, atrás de um advogado, de um juiz. Não. É você confiar na justiça de Deus. E a justiça de Deus diz que quando você sofre, então você é bem-aventurado. Não é quando você recebe o retorno humano, a solução humana, que você é bem-aventurado. É quando você sofre, você deseja que a justiça de Deus seja realizada. Não é só na sua vida, mas principalmente na vida dos outros. Você vê um pobre, uma pessoa passar necessidade, vê uma pessoa sem estudo, sem moradia. Então você deseja a justiça de Deus. Senhor, vem com a sua justiça sobre essa pessoa, Senhor. Não deixe que ela passe essa dificuldade. O governo humano não está cuidando da pessoa, mas você deseja que Deus cuide daquela pessoa. Então alguém está sendo perseguido, alguém está sendo aí condenado pelos homens, julgado e condenado pelos homens. Então você deseja que Deus venha com a sua justiça, que Deus venha justificando. Então Deus é que vai declarar aquela pessoa justa, assim como Deus fez conosco. Nós estávamos em pecado, condenados, mas quando Jesus morreu por nós, levou todos os nossos pecados sobre ele, agora Deus vem com a sua justiça sobre nós. Ele olha para Jesus e nos declara santos, perdoados. Veja bem que a justiça de Deus, ela torna o pecador, torna aquele que está sofrendo, condenado, torna aquele mais bem-aventurado do que o outro que não é perseguido, não é condenado, não passa por dificuldades. Então fica meio ao contrário da justiça lá dos homens. Devemos entender que a justiça espiritual não é a mesma justiça dos homens. Deus, ele olha para o pecador e oferece a ele a misericórdia, o amor, a justificação através de Jesus. Não é por nenhum merecimento humano, não é por nenhuma ação de boa vontade, de atos ou de coisas que os homens possam fazer para adquirir essa justiça de Deus, essa justificação de Deus. Mas é pela graça de Deus, e ele vem nos salva através de Jesus Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que sentem compaixão e misericórdia pelo próximo. Mateus 5:7. Amabilidade e misericórdia aí são as características. Então Jesus explica quem é o nosso próximo. Coisa interessante essa parábola aí, que é a parábola do bom samaritano. E Jesus explica quem é o nosso próximo. Então todo aquele que é necessitado é o nosso próximo. Todo aquele que precisa de uma ação nossa é o nosso próximo, que precisa da nossa misericórdia, do nosso amor, da nossa compaixão. Precisa então de nossa ajuda. Quantas vezes você passa aí pelas pessoas que estão precisando? Às vezes a pessoa precisa de um conselho, às vezes ela precisa só de um abraço, só de uma palavra amiga. Nós estamos vivendo um mundo tão materialista que a gente fica tão preocupado com o que a pessoa precisa, aí que a pessoa vai precisar de algum dinheiro da gente, que vai pedir emprestado, não vai pagar. Então a gente está tão preocupado com essa parte financeira, com essa parte material, que a gente deixa de ajudar as pessoas, deixa de exercer misericórdia. Estamos muitas vezes com o nosso guarda-roupa lotado, que não tem onde colocar a roupa. Passamos todos os dias por pessoas que estão precisando de um agasalho, ou de uma camisa, ou de uma calça, um sapato, uma sandália, alguma coisa. E nós não enxergamos que nós temos em abundância e sobrando,
e poderíamos ajudar. Às vezes temos bem pertinho de nossa casa alguém desempregado, precisando de ajuda, alguém doente que está precisando de ajuda, e deixamos de ajudar. Então sejamos misericordiosos, como Deus foi conosco. Nós estávamos aí, pobres, cegos, nus, não tínhamos nada, não éramos nada, estávamos condenados, e Deus olhou para nós com misericórdia, com amor, com cordas de amor. Ele nos amarrou, nos levou até Ele. Então sejamos misericordiosos com as pessoas. Olha, misericórdia é um favor imerecido, é uma dádiva, é um dom. Nós não exercemos misericórdia com aqueles que merecem. Nós temos aí até uma ilustração interessante de um soldado que foi condenado por Napoleão Bonaparte para morrer na guilhotina, cortar o pescoço dele. Ele havia falhado, ele havia errado, ele havia aí sido insubordinado, merecia o castigo e merecia morrer por ter desobedecido às ordens ali dos seus superiores dentro do exército. Então a sua mãe, vendo que seu filho ia ser realmente morto, ela então usa o último recurso disponível a ela. Ela consegue uma audiência com Napoleão Bonaparte. E ela pede pelo seu filho. E ele então diz para ela: olha, seu filho está condenado, ele errou, a senhora concorda que ele errou? E ela disse: eu concordo, mas eu não vim aqui pedir justiça. Eu vim pedir misericórdia. Eu sei que ele merece morrer, mas eu estou aqui pedindo misericórdia pelo meu filho. Perdão para ele que errou realmente. Ele reconhece que errou, eu reconheço que ele errou, mas eu estou aqui pedindo misericórdia. E diz então que Napoleão Bonaparte ficou aí tocado por aquela resposta, por aquela atitude daquela mãe. E ele então perdoou aquele rapaz. É uma ilustração se referindo a uma pessoa má, uma pessoa que matava muitas pessoas, mas que, devido a um pedido de uma mãe que foi inteligente, então ele foi tocado por aquilo ali e a mãe então conseguiu recuperar o seu filho. Agora, o mesmo que Jesus disse: olha, a mulher que foi insistindo com o juiz, insistindo, ele disse: eu vou julgar a causa dessa mulher, porque ela vem insistindo. Então nós nos chegamos a Deus pedindo misericórdia, e nós devemos ser misericordiosos com os outros. Então, não é uma pessoa que é má ou ruim, uma pessoa que prejudica a sociedade, que nós vamos olhar para ela e vamos desprezá-la. Não, nós vamos usar de misericórdia para com essa pessoa. Ela não merece, mas nós vamos ajudar. Aí, bem-aventurados os limpos de coração, todos que tiveram seus corações lavados pelo sangue de Jesus e que vivem em harmonia com o coração de Deus. Mateus 5,8. Então a característica de um coração puro. Então, limpo de coração não quer dizer alguém que nunca erra, que nunca falha, mas não. É aquele que tem o coração voltado para Deus, com desejo de servir a Deus, com desejo de cumprir os desejos de Deus para ele na terra. E ele vai sempre com a boa intenção. Se ele errar, se ele não conseguir, então, pelo menos ele tentou, ele se esforçou. E a intenção sempre é boa intenção. O Espírito Santo mora em nós e ele sabe a nossa intenção. No tribunal de Cristo, nós seremos julgados pela nossa intenção. Ah, você fez uma boa obra, mas qual a sua intenção? Ah, você deu muitas esmolas, mas para quê? Ah, para ganhar votos na eleição? Então a intenção aí foi queimada, serviu não. Essa obra foi queimada, perdeu. Então quando você ajuda alguém, faz alguma coisa, a intenção é de ajudar mesmo. É de ser instrumento de Deus mesmo. Você não visa lucro. Então nós não vamos fazer a obra de Deus com a intenção de
ficar rico,